Boa tarde, colegas. Boa tarde, professoras. Estamos aqui hoje no podcast da MED 13 para a disciplina de Microbiologia e Imunologia sobre zoonoses. Nossa convidada é a professora Fernanda Braga, é enfermeira que trabalha no município aqui de Angra dos Reis. E a gente vai conversar sobre leptospirose. Olá, professora, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. Tá, então a leptospirose, como você mesma já mencionou na sua introdução, é uma zoonose, né? Ela acomete o homem e acomete os animais. Ela é uma doença infecciosa aguda e ela é transmitida por uma exposição que a gente chama de direta ou indireta, através da urina desses animais, principalmente os ratos. Então ela é conhecida, né, como a doença do xixi do rato, né, pela população brasileira. E é infectados por essa bactéria que a gente chama de leptospira. E aí a penetração dessa bactéria ela vai ocorrer a partir de lesões, né, que pode ser na pele íntegra, imersa ali por períodos longos na água contaminada, por exemplo, ou por meio das mucosas. Então, por exemplo, se eu tenho uma piscina na residência ou vou visitar algum lugar e essa piscina não é clorada, eu posso tomar banho nessa piscina e eu vou me contaminar. Eu não tenho nenhuma lesão na minha pele, mas eu fiz a minha unha, então eu tenho uma barreira já desprotegida ali. Então eu posso me contaminar dessa maneira, por exemplo. Aí o contato ali com aquela água contaminada. Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque desta forma a gente entra em contato com essa bactéria. E ali a gente tem um período de incubação que a gente, pela literatura, né, de 1 a 30 dias. Mas a média desse período ela vai variar ali entre 5, 7 a 14 dias após a exposição dessas situações de risco. Então ela é uma doença que ela apresenta uma incidência em determinadas áreas do risco de letalidade. Então ela pode chegar até 40% nos casos mais graves. E essa ocorrência ela está mais relacionada com as condições precárias ali que a gente chama de infraestrutura sanitária, alta infestação de roedores infectados, né? Porque essa bactéria ela vai se alojar ali nos rins desses roedores, né? Então, quando a gente tem enchentes, inundações, vai propiciar essa disseminação e aí a persistência dessa bactéria aí no meio ambiente. E aí vai facilitar a ocorrência de surtos, por exemplo. Então, professora, agora que a gente já falou o que né, como é transmitida, esse período de incubação, quais são os sintomas dessa doença? Então, esses sintomas, né, as manifestações clínicas, elas vão variar, tá? Então, nós temos ali as fases, as formas, né, assintomáticas, subclínicas, até uma evolução ali de quadros mais graves. Então, elas estão divididas em duas fases. Uma fase que a gente chama precoce, né, e uma fase que a gente chama de tardia. A fase precoce acabam apresentando, né, febre alta, dor de cabeça, né, que é a cefaleia, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. Mas essas sintomatologias, esses sintomas, na verdade, eles são comuns a outras doenças também. Então, é muito importante o profissional, né, o médico, fazer uma boa anamnese para poder saber da história dessa pessoa, locais que ela pode estar presente, se ela teve contato com alguma água contaminada, se teve, né, chuva no último período. Então, a gente ter essas informações, até para a gente poder estar eliminando aí, dentro das hipóteses diagnósticas, a gente pode estar eliminando falsas orientações assim, que a gente vai fazer para o paciente. Então, pode também ocorrer, nos casos, né, mais graves, aí, que a gente chama de fase tardia, diarreia, dor nas articulações, hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular. Mais raramente pode acontecer, né, manifestar exantemas, aumento ali do fígado, do baço, né, hepato, megalia, né, esplenomegalia, aumento dos linfonodos. Então, essas características numa situação de fase mais tardia. E aí a gente tem que observar que 15% desses pacientes com leptospirose, eles vão fazer uma manifestação dessa evolução, desse quadro mais grave. Muito por conta dessa questão da gente identificar também o quadro, o diagnóstico. E as manifestações clínicas, né? Porque elas podem ocorrer, como eu falei anteriormente, elas podem acontecer de uma fase mais precoce ou ela pode ocorrer tardiamente. Então, quando os casos eles acontecem mais tardiamente, essa evolução aí grave, ela tem outras consequências que podem levar até à morte desse paciente. Agora que você citou, então, sobre essa questão do diagnóstico, né, que esse tempo ele é importante, né, para a gravidade da doença, como é feito, assim, esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele é específico, tá? Então, assim, ele é feito a partir de uma coleta de sangue, que aí vai estar sendo verificada ali a presença de anticorpos para leptospirose, né, que é um exame indireto, que a gente chama, ou a presença de bactérias, que é o antígeno, o anticorpo. E esse método laboratorial de escolha, ele vai depender ali da fase evolutiva em que o paciente ele se encontra. Então, na primeira semana de doença, né, que a gente chama ali da fase precoce, tem os exames que a gente chama de exame, né, direto, né, vai fazer a cultura, a detecção do DNA,
pela reação em cadeia, né, do PCR. E na fase tardia, né, nós temos a cultura, tem o ELISA, né, para poder identificar ali o IgM e a microaglutinação. Então, esses exames, eles são realizados geralmente numa rede nacional de laboratórios da saúde pública. Um exemplo desses laboratórios é o LACEN. Ah, entendi, professora. Então, assim, o tempo de contágio, então, essa anamnese é importante para até decidir, né, qual o tipo de exame que vai ser escolhido, né, para esse diagnóstico. E tem alguns exames complementares? Sim, tem os exames que a gente chama de inespecíficos, né? O hemograma, bioquímica, né, que é a bioquímica ureia, creatinina, bilirrubina total, fração, TGO, TGP, gama-GT, né, sódio, potássio, fosfatase alcalina, CPK, mas tem também radiografia de tórax, eletrocardiograma e gasometria arterial. A gente, pensando assim nessas fases de evolução mais grave, né, um dos órgãos que são afetados também é a questão pulmonar, né, o pulmão. Então a gente precisa focar também em questões de direcionamento ali para essa parte respiratória. E qual é o tratamento para essa patologia? Então, o tratamento para a leptospirose, ela é realizada com o uso de antibióticos. E aí ele deve ser prescrito, né, iniciado no momento da suspeita. Então, para os casos mais leves, né, para os casos leves, o atendimento ele vai ser ambulatorial. E nos casos mais graves, a hospitalização, ela deve ser imediata. E reforçando que suspeitou de leptospirose, essa é uma doença de notificação compulsória. Então, precisa realizar a notificação, tá? A gente precisa lembrar também que a automedicação, ela não é indicada. Então, até uma suspeita de doença, esse paciente ele deve procurar a unidade de saúde e a antibiótico-terapia, ela está indicada em qualquer período, em qualquer fase da doença. Tá? Então, a sua eficácia, ela costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas. Então, na fase precoce, são utilizados antibióticos à base de doxacilina ou amoxicilina, e para a fase tardia, as penicilinas, né? Cristalina, penicilina G cristalina, ampicilina, ceftriaxona ou cefatoxima. Então, são os antibióticos direcionados ali para cada fase correspondente dos sintomas, né? Fase precoce ou fase tardia. Ah, entendi, professora. E como que a gente pode prevenir, né? Qual é a forma de prevenção? Então, as medidas de prevenção e de controle, elas devem ser direcionadas aos reservatórios, né? Aos roedores e outros possíveis animais. A melhoria das condições de proteção dos trabalhadores expostos e das condições higiênico-sanitárias da população também a gente tem que ter esse olhar. Então, medidas corretivas sobre o meio ambiente, diminuição da sua capacidade de suporte para a instalação e proliferação de roedores. Então, a gente precisa ter cuidado com o quê? Com a água, esse consumo humano, como que está sendo, qual é a utilização da água, é potável, é filtrada, é fervida, é clorada, né? Para o consumo humano. Por quê? Porque a gente sabe que a quebra dessa canalização durante as enchentes, elas acontecem aumentando o risco ali potencial para se contaminar com essa bactéria. A questão também, quando a gente tem enchentes, a gente tem um alto poder de contaminação ali através da questão do ambiente contaminado, através da lama. Então, a gente precisa ter proteção ali, utilizar luvas, botas, lavar o local, desinfetando esse local com uma solução de hipoclorito de sódio, né, a 2,5%. Então, a gente vai utilizar 20 litros de água e adicionar 2 xícaras de chá, que corresponde ali a aproximadamente 400 ml desse hipoclorito. Então, a gente vai aplicar essa solução nesses locais contaminados ali com lama, né, com essa sujidade, e vai deixar ali agir por 15 minutos aproximadamente, para poder eliminar ali qualquer resquício para essa contaminação. E evitar também o contato dessa água contaminada, evitar que as crianças brinquem, que a gente manipule ali aquele local. E as pessoas que trabalham na limpeza de lamas, entulhos, de desentupimento de esgotos, eles devem estar usando o EPI, né? Botas, luvas, saco plásticos precisam ser duplos, amarrados ali, mão, pé. Então, isso tudo a gente precisa orientar. E o controle dos roedores também. A gente precisa tá recomendando esse acondicionamento, destino de lixo acumulado. Então, onde a gente tem lixo desordenado, jogado em qualquer lugar, é um ambiente propício para a gente poder estar chamando essa comunidade de roedores, né, dos ratos proliferarem ali. Então, temos que ter esse olhar também. Armazenamento apropriado de alimentos, desinfecção, vedação de caixas d'água, frestas, qualquer abertura de portas e paredes. E o importante é reforçar que o uso de raticidas, né, quando vai fazer a desratização, deve ser feito por técnicos devidamente capacitados, né? Então, tem o controle ali da vigilância ambiental, para poder também estar fazendo essas orientações, tá? E orientar a população. A população ela precisa cada vez mais ser orientada para esse cuidado, para essa prevenção. A promoção de saúde é muito importante, né? Exatamente. Professora, a gente queria te agradecer sua presença, sua colaboração. E a gente fica por aqui, gente. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite de participar dessa Medcast, Isso tá? aí. Do podcast de vocês. Então tá, Obrigada. muito obrigada.